O tema da mensagem desta manhã, irmãos, inicia com a pergunta, e dentro da mensagem nós vamos trazer a resposta, uma mensagem muito simples, para a criança entender, o Evangelho é assim. E a pergunta é, por que pregar o Evangelho? Por que você deve pregar o Evangelho? Por que nós pregamos o Evangelho? Romanos 3, 23, Paulo nos esclarece. E para a introdução, eu quero ler com os irmãos, se puder colocar na tela a comunicação. Isso. Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pelo favor sem merecimento, por meio da redenção que há em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Paulo, irmãos, nos dá vários motivos no livro de Romanos para nós pregarmos o Evangelho, para a igreja pregar o Evangelho, para o crente pregar o Evangelho. E todos esses motivos estão fundamentados na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que existe a perdição, e o apóstolo Paulo está enfatizando aí, de toda a raça humana. Todo ser humano que nasceu após o pecado de Adão, e aí Adão foi expulso da presença de Deus, expulso do paraíso, a partir dali, todo ser humano que nasceu, nasce em pecado e destituído da glória de Deus, ou seja, nasce condenado ao inferno eterno. Quando passa a inocência, né? E aí não sabemos distinguir qual é a idade onde se passa a inocência para entender o mundo real, o bem e o mal, 6 anos, 5 anos, 7 anos, cada criança no seu meio, no seu ambiente, com a sua faculdade. Deus é que discerne isso. A partir daí, todos estão condenados ao inferno, condenados à não presença eterna de Deus. Paulo afirma, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vimos agora, quando você olha um estádio de futebol lotado, imagine, irmãos, que a grande maioria, ou quase a totalidade daqueles que estão nos estádios lotados, que estão vindo na sua mente essa imagem, 30 mil, 40 mil pessoas ou mais, quase a sua totalidade desses estádios estão condenados ao inferno. Quando você lembra das imagens que você viu ou esteve presente nas praias do Rio de Janeiro, no Brasil, lotadas de gente, nas areias e nas águas, vocês viram essas imagens, sim ou não? Quase que a totalidade destas pessoas estão condenadas à morte eterna, a não viver com Jesus eternamente, mas condenados ao inferno eterno. Quando você olha o seu ambiente de trabalho, a empresa ao qual você trabalha, quase que a totalidade destas pessoas no ambiente onde você trabalha estão condenadas ao inferno. Quando você lembra do seu condomínio, da sua rua, do seu bairro, do seu município, do seu estado, do seu país, quase que todas as pessoas destes locais estão condenadas ao inferno eterno. E isto, irmãos, é chocante demais, é grave demais. Só que, às vezes esse ambiente aqui é muito confortável e muito gostoso, né, irmãos? O ambiente da igreja é bom. E se nós não tivermos um mês ou durante o ano, que é a programação de falar sobre isso, que a humanidade está em pecado, destituídos da glória de Deus, e devido a isso estão condenados ao inferno, nós passamos a viver uma vida santa, que agrada ao Senhor, mas nos esquecemos daqueles que estão ao nosso redor. Eu não sei qual é a tua situação, mas talvez quando você vá contar todos os seus parentes, talvez a maioria ou boa parte deles estão condenados ao inferno. Talvez dentro da sua casa. Então a pergunta é, por que pregar o Evangelho? O mesmo Paulo, irmãos,
Ele nos mostra a queda total da humanidade e afirma, assim, que toda esta humanidade, em todos os tempos, ontem, hoje, até a volta de Jesus, a humanidade nasce em pecado, perdidos, condenados, nos colocando este drama e este pesar em nosso coração, mas que é uma realidade. Mas o mesmo apóstolo Paulo nos mostra o caminho, nos mostra a saída para trazer paz ao nosso coração, porque no versículo 24 ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo nos apresenta o caos da humanidade. Mas o mesmo apóstolo Paulo nos apresenta a solução para a humanidade, para a salvação destes que estão perdidos. E a solução não é por mérito, não é fazer caridade ou qualquer outro gesto humano. A salvação vem de um favor sem merecimento, que é a graça de Deus, o amor de Deus, o plano perfeito de Deus, antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, morto e ressurreto ao terceiro dia. Essa certeza de que existe uma esperança, e que essa esperança é viva e eficaz, e ela nos atingiu, ela mudou, essa esperança mudou a nossa vida, e é por isso que nós estamos aqui. Esta mesma esperança viva que se chama Jesus, o Cristo, o Salvador, é a mesma esperança que nós temos que ter ao pregar o Evangelho, ao anunciar o Evangelho para aqueles que ainda estão perdidos e que na nossa visão, muitas vezes nós falamos que isso aí não tem jeito não. Cristo muda, assim como mudou você e a mim. Cristo pode mudar aquele que nós julgamos que não tem mais jeito. Por que pregar o Evangelho? Eu fiz essa pergunta para minha filha. Estava nas férias, preparando a mensagem, pensando, eu perguntei para a Luísa, por que a gente deve pregar o Evangelho? Graças a Deus ela respondeu corretinho, porque a resposta é muito simples. Porque Jesus mandou. Jesus deu uma ordem, irmãos. E ordem tem que ser o quê? Cadê os militares? Ordem tem que ser o quê? Tem que cumprir. Se você não cumpre uma ordem, você está em estado de desobediência. Portanto, Jesus deu esta ordem a todos aqueles que nele crer, ide pregar o Evangelho. E quando nós olhamos o ministério de Jesus, nós somos seguidores de Jesus e buscamos ser semelhantes a Jesus em tudo, nós percebemos que Jesus, do início do ministério aos 30 anos, até a sua morte de cruz aos 33, a vida dele foi ir e vir de lugares pregando o Evangelho. Não descansou, ensinando aos seus discípulos a fazer o mesmo. E seus discípulos ensinando aqueles que se convertiam a fazer o mesmo. E a igreja de Atos, e todas as igrejas que o apóstolo Paulo pregou, e outras que foram fundadas a partir do dia de Pentecostes, onde os judeus se converteram, muitos se converteram, as igrejas que foram se formando ao longo dos séculos, estas igrejas, a essência de cada crente da igreja é pregar o Evangelho. Esse culto é muito gostoso, mas ele não tem sentido se na segunda-feira, no nosso dia a dia, nós não colocarmos tudo que nós aprendemos e vivemos aqui, não compartilharmos, porque é uma ordem de Jesus. Diz Marcos 16:15 assim: disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas, indistintamente. Sabe, irmãos, ouvimos isso, eu creio que todo cristão aqui ouviu isso desde o primeiro dia de salvação, quando foi para a classe de doutrina. A classe de doutrina ensina isso, você foi salvo e a partir da sua vida, outras vidas se renderão a Cristo. E assim, sucessivamente. Quem gera salvação e novos crentes não é o pastor, não é o diácono, não é apenas o missionário, mas cada crente tem que estar imbuído com este desejo profundo de levar o evangelho da salvação. Mesmo porque isso é uma ordem. Por isso que eu trouxe à memória dos irmãos estas imagens de milhares e milhões de pessoas que estão perdidas.
quando nós falamos nos estádios, nas praias lotadas, nos bairros, quando nós falamos no seu condomínio, na sua rua, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua parentela. É uma responsabilidade minha e sua de pregar o evangelho a estes. Nós, irmãos, cristãos, não somos uma religião tribal. Quando nós voltamos no Antigo Testamento, nós percebemos que Deus chamou Abrão e deu uma ordem para ele, falou para ele: olha, Abrão, você vai ser pai de uma grande nação. E a partir desta nação, esta fé de Abraão era uma fé individual, passou a ser uma fé familiar, depois passou a ser uma fé tribal, aí depois passou a ser uma fé o quê? Nacional, o judaísmo. Deus não dá ordem a Abraão, pregue a sua fé aos lugares remotos. Não, ali havia uma ordem específica: farei de você uma grande nação, e da raiz de Davi virá o Messias. Mas em Cristo Jesus, a nossa fé passa a não ser mais familiar, não mais individual, não mais tribal e não mais nacional. Ide por todo o mundo. É a ordem de Jesus. Portanto, eu não posso estar satisfeito com a minha fé e apenas eu usufruir desta fé, assim como você ou as igrejas não podem usufruir de sua fé sem pensar naqueles que ainda não foram alcançados. E nós precisamos sim andar não preocupados, mas andar conscientes, primeiro de nossa missão, segundo do terror que é da quantidade de pessoas que precisam ouvir do evangelho de salvação mediante arrependimento e fé. Nós cristãos, nós somos expansionistas pela ordem de Jesus. Nós não vivemos uma vida de fé satisfeitos plenamente em crer. Nós sabemos que outros devem crer. Eu sei que todos nós aqui já tivemos oportunidade de falar de Cristo para pessoas, era outro assunto, e a gente percebe que existe uma brecha, uma oportunidade, e você vai lá e fala. O crente não consegue ficar calado. Você vai e fala. Os cristãos desejam, todos nós cristãos, desejam que sua fé seja proclamada, aceita. Nós desejamos que nossa fé seja seguida pelo maior número possível de habitantes do planeta. E se um dia descobrirem que existe vida em outro planeta, nós vamos criar missões intergalaxiais e vamos enviar. Porque nós não ficaremos satisfeitos apenas em usufruir da nossa fé. Nós não nos conformamos em crer sozinhos. Desejamos sim, irmãos, cada cristão deseja que a nossa família seja alcançada por Cristo Jesus. Se eu pedir para levantar a mão, todos vão levantar. Você deseja que sua família seja alcançada? Todos nós desejamos. Mas para isso se faz necessário pregar o evangelho de Jesus, através da palavra e através da própria vida. Eu fui fazer uma visita no hospital essa semana, irmã Sueni Larrúbia, aqui na Senhora do Carmo, e o quarto era leito duplo, né? Então eu fui lá, um do lado do outro, conversei um pouquinho com a Sueni, com a cuidadora, e fui falar com a senhora que estava do lado. Cumprimentei ela, cumprimentei a familiar que estava com ela, perguntei o nome dela, Dona Maria, e ali, irmãos, eu não podia sair daquele quarto sem pregar o evangelho de Jesus para aquela senhora. Não sei qual era a enfermidade, quanto tempo ela tinha de vida, e para pregar o evangelho é complicado, sabe por quê? Porque você tem que falar de pecado. Pregar o evangelho não adianta falar só do amor de Deus e da eternidade, isso é parte. Então, naqueles 5 minutos que eu tive ali, ao lado daquele leito, eu tive que falar para aquela senhora que estava enferma que ela era pecadora, que ela tinha fraudado o Senhor e que precisava reconhecer seus pecados, se arrepender, pedir perdão, porque aquele que é salvo jamais morre, só sai deste mundo e é glorificado. Eu percebi que a pessoa que estava com ela não ficou muito satisfeita com a minha palavra, não, porque o evangelho, irmãos, ele é duro realmente. Quando você fala para alguém que ele é pecador, mas ele é uma pessoa caridosa, um bom marido, um bom pai, boa mãe, paga seus impostos, vive amor, isso ofende, isso agride sim,
Mas aí a palavra tem que ser falada, e o trabalho do Espírito Santo é Ele quem faz. O que eu não podia fazer, o que você não pode fazer, é virar as costas para esse indivíduo que carece de, no mínimo, ouvir do Evangelho de salvação em Cristo Jesus. Mesmo que seja uma palavra dura como é o Evangelho, arrependimento e fé. O que aconteceu a partir dali, irmãos, eu não sei. O que eu sei é que quando eu chegar nos céus, e esta pessoa não estiver ou estiver lá, e Jesus falar para mim, mostre-me suas mãos, cadê Dona Maria? Dona Maria, você pregou. Entende, irmãos? A responsabilidade que nós temos, Deus há de nos cobrar as almas que passam por nós e nós pregamos ou não. Nós cremos que nossa religião é a única que pode trazer salvação, libertação, paz e vida eterna. Acreditamos que por mais que existam, irmãos, outras religiões com excelente discurso, porque tem religiões com bons discursos sim, que levem os fiéis a praticarem boas obras, caridade, que trabalhem o caráter, se tornem pessoas melhores. Nós cristãos entendemos e cremos que só a nossa fé em Jesus, o Salvador, poderá mudar a vida de alguém e trazer salvação eterna. Acreditamos, irmãos, que todas as outras religiões levam as pessoas ao engano, todas as outras religiões levam as pessoas à perdição eterna. Acreditamos que todas as outras religiões estão erradas e só a nossa fé em Cristo Jesus é correta. Por isso que é muito difícil, pelo menos para mim, participar de culto ecumênico. Vou fazer 9 anos de ministério, só participei de um. É complicado. Primeiro que existe, eu percebi, tem alguns anos isso, uns 4 ou 5 anos, me convidaram no Rocha Faria, para um culto ecumênico que haveria lá. Quando eu cheguei, eu percebi que os líderes das outras religiões que ali estavam me olharam estranho. Porque a nossa fé é muito dura, irmãos. Nós queremos que só a nossa fé, da forma que nós cremos, em Jesus Cristo, o único suficiente Salvador, mediante arrependimento e fé, só esta mensagem é que leva à vida eterna. É óbvio que os demais, de outras religiões, vão olhar para nós com antipatia. Por mais que ali, depois eu conversei lá com os líderes religiosos, apertei mão, eu tenho o meu jeitão de falar, de brincar, de abraçar, eles relaxaram. Mas é complicado para nós sim, irmãos, porque nós pregamos uma verdade absoluta e não abrimos brecha para nenhuma outra verdade ou coisa parecida. Só existe um caminho. Qual é o caminho? É Jesus Cristo. Portanto, faz parte, irmãos, da cosmovisão do cristão, ter esse entendimento do Evangelho, que ele é o único caminho para a salvação. E essa forma de pregar a nossa fé, certamente, isso não tenho dúvida, gera antipatia dos demais. E é por isso que nós somos perseguidos. Porque nós não aceitamos nenhum outro discurso de fé. Todos os outros podem bater na trave, mas não faz gol. Quando a bola bate na trave, a torcida até levanta, mas não conta ponto. Só a nossa fé é a fé que leva, através de Cristo Jesus, a eternidade de paz e vitória. Com Cristo Jesus. Só a nossa fé nos livra do inferno. E esta mensagem não é fácil pregar. Então por que você vai pregar o Evangelho? Porque Jesus te deu essa ordem. Mesmo que o indivíduo a qual você pregou vire as costas como o jovem rico. Mesmo que o indivíduo ou os indivíduos ou o grupo que ouve a mensagem do Evangelho nos persiga, nos leve à prisão, torturas e morte, como aconteceu com os discípulos de Jesus e o próprio apóstolo Paulo. Nossa vocação, irmãos, é pregar a verdade que nos liberta, independente das circunstâncias, independente
das consequências. Perca um amigo, mas não perca a oportunidade de pregar o Evangelho com amor. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que a obra quem faz é o Espírito Santo. E pregar o Evangelho se faz necessário se preparar para isso. Tem que estar santificado. Ninguém vai para a guerra com uma arma enferrujada. Ninguém vai para uma guerra sem munição. Ninguém pode ir para uma guerra, ou se for, vai levar tiro, como voluntário. Você tem que estar preparado. Portanto, se eu sei, se o crente sabe que a sua missão após a salvação, a primeira é glorificar a Deus enquanto vive aqui eternamente. E a segunda é pregar o Evangelho porque é uma ordem. Você não tem desculpa, eu não tenho desculpa. Eu tenho que me preparar para isso. E às vezes, como eu falei, perco um amigo, mas não perco a oportunidade. Sabe como é que se faz uma mensagem, se leva a pregação para alguém que você sabe que não te suporta, pela tua fé ou por qualquer outra coisa? Primeiro você leva Deus a esta pessoa. Primeiro você intercede. Primeiro você jejua por ela. Você ora, você clama, para que Deus possa abrir uma janela e te dar a oportunidade. Ela vai aparecer. E quando ela aparecer, você tem que estar o quê? Apto, preparado, através da Escritura e através da santificação. O grande problema é que às vezes, muitas vezes, Deus abre essa janela para o crente, e o crente não está apto, o crente não está ligado, o crente não está com a palavra de Deus no coração, porque não tem lido a Bíblia, porque está trabalhando demais, cuidando muito de filhos e fazendo isso e aquilo. Não tem estado em oração, não está santificado, e Deus abre a oportunidade, e o crente muitas vezes nem percebe, não vê, ou fica com medo. E a oportunidade passa, e obviamente, o crente será cobrado. Esteja preparado, porque Deus vai abrir essa oportunidade para cada um de nós. Já abriu, abre e sempre abrirá. E para que você tenha sucesso na tua mensagem, se faz necessário uma palavra viva, cheia de autoridade e poder. E para que isso aconteça, você tem que estar cheio dele, cheio do Espírito Santo de Deus. Por que pregamos o Evangelho? Por que devemos pregar o Evangelho? Primeiro, nós já discutimos e sabemos que é uma ordem de Jesus, e ordem tem que ser cumprida. E se eu não cumprir essa ordem, irmãos, eu entro num estado de desobediência. E se eu estiver em desobediência com o Senhor, será que Ele vai ouvir a minha oração? Será que Ele vai ouvir o meu clamor? Eu não sei, o que eu sei é que precisamos nos consertar com o Senhor e obedecê-lo. Segundo e último, por que devemos pregar o Evangelho? O apóstolo Paulo já nos falou, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a razão de nossas igrejas não descansarem, essa é a razão de nossas igrejas sempre buscar pregar o Evangelho. Essa é a razão de nossa igreja não se conformar com a sua adoração, que é o que estamos fazendo aqui esta manhã, que como é bom adorar ao Senhor, como é bom estar reunido, mas isso não é tudo. Nós precisamos e vivemos pensando e carecemos em pregar o Evangelho, porque nós sabemos e temos consciência que existem pessoas que conhecemos e que não conhecemos, que carecem da graça de Deus, e esta graça de Deus chegará até estas pessoas, que conhecemos ou não, através da oração, da intercessão e da pregação do Evangelho. Não se pode pensar, irmãos, em uma denominação cristã que não prega o Evangelho. Não se pode pensar em uma igreja local que não prega o Evangelho. Não se pode pensar em um cristão que não pregue o Evangelho. A fé que o cristão tem não é, irmãos, só para si. O que você recebeu de Deus é muito bom, mas não é apenas para si. Nós não somos como monges que recebem a palavra e vão para o mosteiro viver aquela palavra sem se importar com os demais, não, irmãos. Nós recebemos esta palavra para multiplicá-la,
para fazer com que pessoas que conhecemos entendam deste Evangelho, e esta vida seja transformada assim como a sua foi transformada. E se o Evangelho transformou a sua vida, se o Evangelho mudou a sua vida, se você consegue olhar para você antes de Jesus e após Jesus transformar ou entrar na sua vida, e consegue enxergar diferença nos teus sentimentos, diferença nos seus pensamentos, diferença na sua forma de se comportar, se isso é bom para você, se isso é bom para a igreja, é óbvio que isso será também maravilhoso para aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você conhece, aquelas pessoas que você convive, e elas carecem como você careceu da glória de Deus. Alguém pregou o Evangelho para você. De alguma forma, você foi alcançado através da pregação do Evangelho. O cristão, irmãos, não pode viver egoisticamente. O cristão não vive em seu casulo particular. Todo cristão deve ter sede, sim, sede de falar de sua fé, sede de falar de seu Deus. O Salmos 23, versículo 5, eu gosto muito como alegoria sobre o Evangelho, porque o versículo 5 diz, o texto diz, unge minha cabeça com óleo e meu cálice o quê? Transborda. O que é o Evangelho? O Evangelho é quando Cristo entrou na minha vida, Ele entra na minha vida. E aí Cristo me enche da sua presença, que é o Espírito Santo de Deus, nos enche da sua presença. Mas para o Evangelho isso não é o suficiente. Porque quando Cristo enche a sua igreja da sua presença, quando Cristo enche o crente da sua presença, esse crente vai transbordar da sua presença. O transbordamento da presença de Deus é o bom testemunho, é a mudança de vida, é o mudar de forma de falar, de vestir, de agir, de negociar. É a mudança de vida na palavra, na forma que você dialoga. E a mudança de vida, esse negócio é tão bom, que te encheu e te fez tão bem, que você não consegue se calar. Para isso eu preciso me encher do Espírito, para que possa haver um transbordamento deste Espírito através da minha vida, através da pregação da palavra. O apóstolo Paulo foi um cumpridor desta ordem de Jesus. Ele não nos decepcionou, irmãos, glórias a Deus por isso. Viveu o Evangelho. Quando você olha a vida do apóstolo Paulo, você vê que ele viveu o Evangelho plenamente. No momento da salvação, ele se separa, se enche do Espírito, faz uma releitura, volta para pregar o Evangelho, e ali a sua vida é transformada, perde a autoridade humana, os bens, patrimônio, ele é perseguido, ameaçado, espancado, tudo pelo Evangelho, preso e morto pelo Evangelho. Cabe a esta geração, irmãos, cabe a mim e a você fazer o mesmo. Cabe a cada um de nós cumprir nosso chamado. No momento em que Cristo entrou no seu coração, Ele ali te deu uma missão: glorificar a Deus todos os dias da sua vida e pregar o Evangelho. Essa é a sua missão. Por mais que nós busquemos os benefícios do amor de Deus, das bênçãos de Deus na nossa vida familiar, profissional, financeira, na saúde, isso é o menos importante para o reino de Deus. O que importa para o reino de Deus é quando Ele olha para mim, olha para você e enxerga ali um verdadeiro adorador, e enxerga ali um testemunha, mesmo que você esteja sendo perseguido, mesmo que você esteja sendo ameaçado de morte, mesmo que você não tenha nada que você gostaria de ter, mesmo que você passe por escassez, nudez, fome, perseguição, injustiça, maus tratos e morte. Sabe qual é? Vou falar sobre isso à noite. A nossa fé é uma vergonha para o homem comum. Diferentemente desses evangelhos, falsos evangelhos que são pregados, a nossa fé vem de humilhação. A nossa fé vem de injustiça. A nossa fé vem de perseguição. A nossa fé vem de espancamento. A nossa fé vem de um julgamento injusto, onde Jesus foi parar na cruz do Calvário, morto vergonhosamente para aquela sociedade naquele tempo.
para complicar ainda a nossa fé, Jesus não promete glórias, porque Ele não foi o Rei da glória neste mundo. Ele diz para você e para mim, para todo aquele que crer nele, que no mundo tereis o quê? Mas o discurso que você ouve aí não é esse. O discurso que nós ouvimos nos últimos 40 anos é que o Deus é o Deus de riqueza. Deus é o Deus de cura o tempo todo. Deus é o Deus que vai tirar você e fazer você parar de sofrer. Isso é diabólico. Porque gera uma fé enganosa, bate na trave, não é gol. A nossa fé, irmãos, é de perseguição, sim. A nossa fé, ela vem do nosso Messias, que não viveu para este tempo, mas viveu para a eternidade. Mas enquanto ele esteve neste tempo, ele pregou a salvação nele. E todos os seus discípulos fizeram o mesmo. E passaram pelas mesmas dores que Jesus passou. Se nós estamos aqui neste mundo, crendo em Jesus como único e suficiente Salvador, e achando que a nossa vida vai ser fácil por crermos em Jesus e membrar numa igreja, nós estamos teologicamente equivocados, porque nós somos chamados para glorificá-lo, independente das circunstâncias, independente de ter, obter, possuir ou não. Mesmo assim, o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, que habita na igreja, nos dá condições de adorá-lo e exaltá-lo, apesar. E é por isso que esta alegria do Espírito, que é a nossa força, independente das circunstâncias, nos dá condições de testemunhar e pregar o Evangelho para as outras pessoas. Porque o nosso tempo não é aqui. Você pode viver 120 anos, 200 anos se houver tecnologia para isso. Mas isso é muito pouco para a eternidade que está prometida para mim, para você, para todo aquele que nele crer. Portanto, viva esse tempo glorificando a Deus, que a salvação veio para isso. E viva esse tempo pregando o Evangelho. Mas para você pregar o Evangelho, você precisa ter certeza do que é o Evangelho. E você vai pregar o Evangelho entendendo que, independente de amanhecer bem ou não, você prega o Evangelho. O grande Spurgeon, grande escritor, grande pregador, ele era depressivo, tinha depressão. Homens de Deus passaram por lutas difíceis, mesmo assim não pararam de pregar o Evangelho pelas suas dores ou doenças. Pregue o Evangelho, independente de como você está, pregue o Evangelho, porque a palavra de Deus diz que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, o que acontece, irmãos? As demais coisas lhe serão acrescentadas. E se demais coisas é a presença do Eterno em sua vida, que independente do que aconteça, Ele te dá uma certeza e uma alegria tão tremenda, que você, apesar das dores ou sofrimento, você tem ousadia e coragem de obedecê-lo e pregá-lo em todo tempo e em todo lugar. Por que pregar o Evangelho? Porque é uma ordem de Jesus. Por que pregar o Evangelho? Porque toda a humanidade está condenada e destituída da glória de Deus. Talvez seus filhos, talvez seus parentes, talvez seus amigos, talvez seus colegas de trabalho, pessoas que você conhece ou não, pessoas que você vai conhecer ou conviver. Não deixe de perder ou não perca essa oportunidade, porque um dia, irmãos, nós, Igreja de Cristo, seremos cobrados. Você será cobrado. Amém?